Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre a culpa. Então, o título, é assim: Até quando somos culpados? Bom, ninguém gosta de ser culpado, né? Mas a culpa existe. No sistema jurídico, existe o culpado, existe o inocente. Quando alguém é declarado culpado, quer dizer que os argumentos usados não foram suficientes para convencer o juiz. E quando alguém é declarado inocente, é porque os argumentos convenceram o juiz. Mas aí eu logo vou passar para quem é o juiz de todas as coisas, juiz de toda a terra. É Jesus. Então, você quer ter argumentos para convencer o juiz de toda a terra? Assista o vídeo até o fim e veja quais argumentos. Desculpe. E veja quais argumentos convencem Jesus que você é inocente. Então, na verdade, eu usei a palavra aqui convencimento para encurtar, certas ponderações, Bom, então, como de costume, vamos lá para ver o que o dicionário nos diz sobre culpa. Então, é a consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso. Pode ser afetivo, moral, institucional, assumido livremente. É também um sentimento que aparece geralmente quando avaliamos e reprovamos nossas ações. Para a psicologia, a culpa é baseada na frustração, ou seja, está ligada à violação dos nossos valores, crenças e moral. E para o sistema jurídico, é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outros. Bom, eu sempre faço a pergunta e eu mesmo respondo, Que é isso que eu tenho que saber? Por que eu tenho que saber? Então, eu respondo assim: precisamos saber que a culpa está intimamente ligada ao nosso ser. Não dá para retirar de nós mesmos. Essa é a parte que nos faz viver em sociedade. E por que, que a gente precisa saber disso? Porque ao compreendermos que a culpa é um sentimento lícito, podemos sentir porque pertence ao ser humano. Só não podemos ser dominada por ela porque ela nos paralisa quando vai além, daquilo que o Senhor colocou no ser humano. Então, a gente deve ter um sentimento na medida exata que cabe em nós. Esta medida só Deus sabe. Porém, há o inimigo das nossas almas que quer nos levar a assumir uma culpa maior do que a natural. Porque essa culpa, ela nos ajuda a viver em sociedade. Sem a culpa, a gente não poderia viver, porque a gente não saberíamos as consequências das nossas ações, nem saberíamos se era certo ou errado. Imagina, todo mundo tinha vontade, alguém fez uma raiva do seu, você mata o cara e não ia sentir culpa nenhuma. Então, não haveria consciência de certo e errado. Então, ela faz parte de nós, não tem como tirar, mas também não podemos aceitar a sobreculpa, um excesso de culpa, que normalmente é o inimigo das nossas almas que coloca para nos paralisar. Porque a proposta de Deus é outra. Então, vamos lá. O certo e errado, ela é definido pela palavra de Deus, não pelo nosso achismo. A história está aí para provar. Nossa opinião, o nosso achar, só nos leva à confusão. Vocês podem pensar aí em N exemplos, quem gosta de estudar história, ver o que o homem fazia antes, o que faz em momentos da história, quantas coisas o homem achava que era certo, e hoje a gente vê que foi um absurdo, Então, a gente deve conhecer a palavra de Deus, é ela que nos conduz e centraliza nossas ações. Um exemplo bem simples, ainda temos alguns povos que comem seus semelhantes. Eles não foram ensinados pela Bíblia o que se deve comer e o que não se deve comer. Então, o homem é a obra-prima de Deus. Nós não devemos destruir essa obra-prima de Deus para a gente comer.
existem outras formas de nos alimentarmos. Então, vamos dizer, as pessoas podem até achar diferente. Ah, e a liberdade que eles têm de fazer, de comer, de fazer como quer, de viver como quer. Mas não é bem assim, porque isso traz consequência para a própria comunidade, né? Não só, bom, de várias formas, aqui a gente não vai entrar na antropologia da coisa, é só citar que esse é um exemplo de que se acha que é certo, mas as consequências estão lá para marcar que não funciona, a sociedade não cresceu, não multiplicou, não melhorou, né, seu próprio genoma. Bom, não vamos detalhar sobre isso. Então, eu quero ver alguns versículos sobre a culpa na Bíblia. Olha, a gente tem aquela... Quando você instala a Bíblia online, tem uma opção de pesquisa. Você põe a palavra, pesquisa em toda a palavra. Eu achei 188 versos. Eu não vou trazer todos aqui para você. Então, vamos ver alguns. Vamos começar com Gênesis, que é o primeiro livro. É o livro, assim... é um dos livros mais maravilhosos. Sem ele, você não consegue entender Apocalipse. Então, em Gênesis 44, 16, está escrito assim. O contexto aqui é a história de José. Então, Judá está falando, né? Vocês lembram? Eu estou dizendo para vocês, né? Quem é esse Judá? É o irmão dele, e todos os irmãos se juntaram para vender o José como escravo e não contaram para ninguém. Não falou com seu pai, falou que uma besta fera o tinha comido. Mas aí isso tudo era propósito de Deus, né? José foi levado para o Egito, ser a segunda pessoa no comando, só o faraó estava acima dele, e ele veio a salvar toda a descendência judia, porque ele teve todo um plano durante a fome. Então, vamos lá, nesse verso 16, respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Ele respondendo, não sei se vocês lembram, ele colocou a taça dele no saco do Benjamim, e aí foi achado a taça, e ele falou: como assim que eu recebo vocês bem, vocês me roubam? Aí o Judá falou: não, que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como poderemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Então, que palavra que eu queria ressaltar aqui? Deus traz à luz a culpa. Então, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo que Deus mesmo colocou dentro de nós. Então, como eu quis dizer, faz parte da nossa vida e tem uma medida, né? Que é essa medida que reconhece se você praticou uma boa coisa ou uma ruim. Bom, mas olha só, Deus é tremendo, Ele não quer que você se afunde em culpa, que você morra culpado. Ele já providenciou o perdão para nós. Ele já anunciava uma forma de perdoar o pecado, porque a Bíblia, gente, não tem nada desconexo. Quem fala que é cheio de contradição e desconexo, infelizmente, não estudou o suficiente, porque os sábios, os estudiosos, quanto mais estudam, mais conexão eles fazem no plano de Deus, no plano da salvação, em todo o propósito de Deus para o homem. Então, ele já estava ensinando que um dia haveria uma forma que não dependeria apenas do sacerdote que estava num lugar específico. Já estava anunciando Jesus, que veio para que todos sejam salvos, independente do lugar onde moravam. Porque Deus ele foi ensinando, a sabedoria dele é extraordinária. Vocês veem que ele não explica nada, ele vai fazendo, ele vai narrando a história, os acontecimentos, as coisas. Então, eu vou trazer um versículo aqui que está lá em Levítico 6:7, que diz assim: dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Então, tinha lá várias coisas que podiam ser feitas, outras que não. E as pessoas que descumpriam, elas iam diante, né? O sacerdote estava lá para interceder por elas, diante de Deus, e a forma usada era o sacrifício de animais. E aí está dizendo que
já está falando que o sacerdote faria a propiciação, quer dizer, que oraria a Deus para que aquele pecado fosse perdoado e lavasse a culpa. Então você vê, lá já em Levítico já falava desse plano e projeto de Deus que haveria de vir um. Quem é esse um? É Jesus. Então, Deus já havia no seu plano providenciado. E agora eu queria assim, refletir com vocês algo que eu achei muito interessante. Está lá em Levítico, no capítulo 14, verso 14, no verso 25 também, está no verso 17 e no 28. Eu vou ler os dois, o 25 e o 28. Então, está aqui descrevendo como era a forma de remissão, de propiciação, de pedido de perdão pelos pecados que as pessoas, porque na Bíblia fala, não há um sequer que não peque. Não existe isso. Só Jesus é o único, né, que não cometeu pecado. Então, lá no verso 25 do capítulo 14 de Levítico, está escrito: matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Aí no verso 28 fala: ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé esquerdo. Então, é uma coisa que acontecia lá. Nós vamos voltar a isso aqui. Por enquanto, eu só estou levantando situações diversas que a Bíblia trata a culpa, né? Aí eu queria já dar um bypass nesse assunto aí de Levítico, nós vamos voltar a ele depois, é o exemplo de Samuel. Samuel perguntou ao povo, já no final da vida dele, se ele tinha alguma culpa diante do povo, e eles disseram que não. Está lá no 1 Samuel 12, versos 4 e 5. Diz assim: você não nos explorou nem nos oprimiu, você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Aí Samuel responde: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então, o Samuel teve a consciência de que ele poderia, né, todo homem pode ser culpado de alguma coisa. Ele tinha a sua consciência tranquila, mas ele perguntou para o povo: e aí, eu cometi algum pecado diante de vocês? Eu explorei vocês, eu oprimi vocês, eu tirei alguma coisa das mãos de vocês? E o povo falou que não. Então, aqui só para exemplificar que é um sentimento do homem. Eu quis notar o sentimento que Samuel sentiu. Agora eu quero um outro exemplo desse sentimento culpa, que está lá em Salomão, porque ele vai falar do culpado e do inocente. Então Salomão, filho de Davi, construiu o templo, e quando ele orava para consagrar esse templo ao Senhor, está escrito lá em 1 8:32 o seguinte: ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Mesma coisa está escrito em 2 Crônicas 6:23, que eu não vou ler aqui para não delongar, mas é o mesmo espírito. Então, no sistema jurídico, como eu falei lá no comecinho, existe isso. Uma pessoa vai ser declarada culpada, outra inocente, em função dos atos que praticaram. Então, a gente está caminhando aí sobre a culpa. E vimos que lá em Levítico, falando do procedimento do sacerdote, vimos que o Samuel perguntou, né? Falou: vê se eu, né, fiz alguma coisa, que eu usurpei de vocês alguma coisa. O povo falou que não. Salomão orou para que ninguém fosse culpado sendo inocente, declarado culpado sendo inocente. E aquele
que era culpado mesmo deveria pagar. Esse é o princípio de justiça, né, que ainda existe hoje. Aí nós vamos para o Salmo 32:5. Ali já tem algo assim tremendo que o Senhor preparou. Então está escrito assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O que a gente nota aqui? Ele reconheceu diante do Senhor a culpa dele. O que ele fez? Confessou a culpa. E ele recebeu o perdão. Confessa a culpa, eu tenho uma outra etapa que é se arrepender. Eu confessei, mas é arrependimento. Arrependimento é a mesma coisa que mudar de direção. E passou a fazer outras coisas, porque de Deus não se zomba, né? Você não vai criar argumentos, como eu falei lá no começo, né? Que o argumento não convenceu o juiz. Só que Jesus não é enganável. Aqui você não vai bolar argumentos para fingir que você se arrependeu. Aqui a gente já colocou os 3 porque não tem como você zombar de Deus e enganar Jesus, falando que você se arrependeu e não arrependeu. Então aqui estão os 3 passos de reconhecer o pecado, confessar. O confessar já está implícito, confessou, arrependeu, mudou de direção, e aí recebeu o pecado. Então, essa vamos dizer, é a forma que Deus deixou em toda a sua palavra, desde Êxodo, né? E vai sendo revelados os detalhes, né, desse plano, desse projeto de Deus em toda a Bíblia. Então, Deus continua a ensinar que não devemos encobrir nossas culpas, continuando a falar do perdão futuro para todas as pessoas sobre a terra. E aí o que acontece? E a gente já, no próprio Salmo, já está falando o que a gente deve fazer. Então, a solução se estendeu a toda criatura através de Jesus Cristo. Não dependia mais como o Salomão, que tinha um templo lá, as pessoas tinham que estar lá, né, para receber oração, para fazer o sacrifício. Agora não, em qualquer parte do mundo, você pode receber a Jesus como seu Senhor e Salvador e ser livre dessa culpa. E aí, em João 15:22, está dizendo assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. E no João 15:24, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu pai. Isso aqui é um fato, gente. Tem uma parte considerável do mundo que reconhece Jesus como seu Senhor e outra parte não. E ele está falando, é palavra de Jesus. Independente de você crer ou não, você sabe que foi o maior líder da história. Até hoje estou estudando como é que Jesus era tão tremendo e como que ele, escolhendo apenas 12 pessoas, mudou o mundo. E 12 pessoas sem MBA, sem pós-doctor, sem nada, eram pessoas simples. Então ele investiu na vida dessas pessoas, transformou a vida dessas pessoas e elas transformaram o mundo ocidental, e hoje nós vemos que está em toda a terra, ainda que não em todos os lugares, né? Então, Jesus que está falando. Você vai discordar dele? Você até pode, né? É um direito que você tem. Mas ele está falando, olha, eu vim, a história está registrada. Se não tivesse registrado em lugar nenhum e você nunca tivesse ouvido falar de Jesus, tudo bem, ele não vai tornar culpado aquele que não é. Aquele que nunca ouviu falar de Jesus, é lógico que Jesus não vai culpá-lo. Mas ele deu uma responsabilidade para nós para contar para as pessoas quem ele é e qual o plano de salvação que ele fez. Então, nós temos uma responsabilidade nessa história. E ele está falando, olha, eu fui, eu falei, eu fiz, eu contei, eu deixei registrado, eu subi aos céus, deixei o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a pessoa da Trindade que vem habitar em nós, né, depois que Jesus subiu ao céu.
Então, assim, ele preparou todos os recursos para nós. Então, Jesus veio, morreu, ressuscitou. Está à direita de Deus Pai e voltará. E ele providenciou o perdão para nós. Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos repetir aquilo que estava escrito lá no Salmo 32:5. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer a nossa culpa, porque a gente faz errado, não há um sequer um justo que não tenha pecado, que não tenha feito nada errado. Se arrepender, arrepender é mudar de posição e receber o perdão, que é o quê? Lançar fora toda a culpa, a passada e a que vier, porque você continua vivo, você está continuando a se expor às suas decisões, o histórico da sua vida. Então, não quer dizer que do dia que você aceitou Jesus, ele limpou e nunca mais você tem que arrepender. Não, porque você tá aí num caminhar que você, sempre que você errar e reconhecer a sua culpa, ele está lá de braços abertos para nos receber, para que você reconheça a sua culpa, se arrependa, confesse, né? Se arrependa e receba o perdão, que ele deixou esse perdão preparado. Então, aí eu trouxe um versículo aqui que eu achei muito lindo. Está lá em Romanos 4:8. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa? Então, ele conhece o coração, ele sabe. Então, não adianta você achar que você é mais esperto, seus argumentos são mais poderosos do que de Jesus, que você vai brigar com ele e falar, ah, não, eu sou inocente, ele que está me culpando. Não, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, o Senhor, depois que recebemos Jesus, não atribui culpa, porque ele morreu por nós. Então, ele preparou essa saída. E agora, então, eu vou voltar àqueles 2 versículos que eu havia dito, que é Levítico 14, 25 e 28. Aqui falava que havia 2 passos na remissão. O sacerdote tinha que pôr o sangue na ponta da orelha direita, do polegar direito, da mão direita e do polegar direito do pé. O que isso tem a ver? Isso tem algum sentido? Falou que punha o sangue, né, da oferta pela culpa. Qual é a oferta pela culpa? É um animal que você degolava, segundo as técnicas, as regras. Até hoje essa é a técnica que comprova não sofrimento. Tem vários detalhes, se você quiser ir lá e procurar, você ainda vai achar. E fala que porá, então, o sangue e porá o óleo nos mesmos lugares, na orelha, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Uai, o que é isso? Eu fiquei pensando. Então, o sangue fala de quê? Fala da remissão dos pecados. Então, Jesus nos remiu. Ele morreu por nós. Então, aí vamos pensar, o que significa isso? Por que tem esse ritual lá? E isso, o que isso tem a ver conosco hoje? Aí eu pensando, estou compartilhando com vocês. Estejam abertos para comentar, se concorda, se não concorda. Por que fala lá que a gente vai colocar um pouco de sangue na orelha? Aí eu fiz a seguinte conexão. A gente já falou aqui, em outras palavras, sobre o pensamento greco-romano e o pensamento judaico. O pensamento greco-romano é focado na visão e no fazer coisas, né? Assim, nas estátuas, nas construções. E o mundo judaico é focado no ouvir. O primeiro mandamento é Shema, ó Israel, ouça, ó Israel. Então, para o judaísmo, o sentido mais importante é o ouvido. E, inclusive, está lá registrado em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mediante a palavra de Cristo. Então, é pelo ouvir. Então, o cara está falando, ó, Jesus remiu o seu ouvido, então vá e ouça a palavra de Deus. Então, o sangue na orelha direita é para ouvirmos a palavra e para aprendermos. O sangue no polegar direito
o sangue, já vimos que fala da remissão de pecados. Então, Jesus já fez isso, ele já morreu por nós. E ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha culpa nenhuma. Então, era o único que podia morrer por nós. Então, por que falou que vai colocar um pouco de sangue no polegar direito? Eu fiquei pensando e falei, com o que a gente faz, né? O humano é o único que segura com o polegar, é importantíssimo, né? Então, fala do que vamos fazer, está ligado às nossas atitudes. Então, Jesus morreu para que mudássemos nossas atitudes. Então, o que a gente devia perguntar? O que Jesus faria no meu lugar, né? Porque a primeira ação do ser humano é com as mãos, né? Ele fez alguma coisa, né? Então, o que Jesus faria no meu lugar? Você vai ouvir a palavra, vai perguntar o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo está agradando a Deus? E aí a outra é por quê que era para colocar um pouco de sangue no polegar direito do pé? A mão eu sei que faz, mas e o pé? O pé está ligado ao caminhar, está ligado por onde a gente vai. Então, eu vou sempre perguntar, eu estou indo, pisando aonde Jesus pisaria? Então, nós estamos vendo que a remissão é em 2 passos. O sangue na orelha, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé. E a outra parte era o óleo. Mas qual é o significado desse óleo? Que simbologia que traz? Então, a obra de Jesus ela já está completa. Ele já fez tudo que tinha que fazer. Ele já nos redimiu. Ele nos deixou, no meu modo de enxergar, a segunda etapa, para que a gente se aproprie de tudo que ele preparou para nós. Então, ele limpou as minhas culpas, mas eu ainda me acho culpada. Se porventura eu achar, ele preparou a segunda etapa, que é a remissão com óleo. Lembra que o sacerdote passava nos mesmos lugares? Na orelha, no polegar da mão e do pé? Para mim, eu vejo a providência do Senhor para que a gente venha reconhecer o nosso estado, confessar nossa culpa e receber o perdão e caminhar como nova criatura. Então, eu entendo que esse óleo simboliza que o sacrifício de Jesus é pessoal, individual, é especificamente para você. Ele já morreu por todos, mas se você não reconheceu que essa morte foi no seu lugar, a gente costuma dizer um exemplo muito simples, né? No tempo que usava cheque, né? Você ganhou um cheque, mas você não foi lá descontar, então não fez diferença para você. Então, Jesus já morreu por você, mas se você não for lá descontar o cheque, não for receber essa remissão, não receber esse perdão de pecados, não vai adiantar para a sua vida. Então, cabe a cada um de nós viver como Jesus nos falou, recebendo todos os recursos que ele nos deu. Então, o que a gente pode dizer? Que o Espírito Santo é o óleo do sacerdote, colocava na pessoa que havia de ser redimida. Então, nós devemos lançar fora toda a culpa, porque o diabo quer colocar em nós aquela culpa para além do reconhecimento do erro, aquela culpa que pode nos deixar paralisado. Isso, o inferno adora fazer isso com a gente. Ué, Jesus já perdoou, por que eu estou sentindo culpada? E do ponto de vista psicológico, é lógico, eu não sou profissional da área, mas eu sei, lembra que a gente falou lá das frustrações? A gente sempre vai criando defesas, vai criando lá um arcabouço, um sofisma na mente para colher a culpa e gera mecanismos de defesa. Mas para Jesus a gente não precisa disso, basta reconhecer, basta confessar, basta pedir o arrependimento e receber o perdão. Então, o sangue, né, que o sacerdote fazia e o óleo então é a unção do Espírito Santo, que é para quê? Para aumentar a nossa fé ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para fazermos, né, o que está de acordo com a palavra de Deus, porque a gente vai ouvir e vai saber o que é. Andarmos cumprindo, que caminhos a gente vai? Então, aquele caminho, é o caminho que Jesus, qual caminho que é errado? Se eu for num prostíbulo eu estou errado? Depende com que intenção. Se você for lá para pregar a palavra para aquelas pessoas,
não está errado. Por quê? Porque o que a gente vai andar? Cumprir a grande comissão que está em Mateus 28, de 18 a 20, que eu vou ler de novo aqui para vocês. De novo não, a primeira vez hoje, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus reforça a autoridade que ele tem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer discípulo? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. Então, esse é o nosso chamado. Então, eu vou escolher um versículo-chave aqui, que ressalta o plano, o projeto de Deus desde antes, que está lá em Salmo 32. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, já caminhando para a conclusão, está esticando um tiquinho hoje, mas eu gostaria que vocês repetissem após mim, como eu estou sempre pedindo, né, para reforçar na nossa mente. Então, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Vou prestar atenção à palavra de Deus, procurando conhecê-la. Vou confiar que o Espírito Santo de Deus é meu ajudador e me fará lembrar de tudo quanto ele tem dito. Vou reconhecer a minha culpa. Vou confessar a minha culpa. Vou me arrepender do que fiz. Vou receber o perdão de Jesus, pelo que ele já fez na cruz e por cada dia da minha vida. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu serei livre totalmente de cada culpa que não me pertence, daquela que Jesus já me perdoou, porque eu reconheço Jesus, eu já me arrependi, já pedi perdão, já recebi o perdão, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou fazer em forma de oração. Senhor meu Deus, eu oro para que cada um venha a receber Jesus como amigo. Eu oro para que cada um reconheça Jesus, que ele é o Senhor, que ele ama cada um e que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor meu Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração de cada um que me ouve neste momento, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde o seu ser, o meu também. Eu oro para que a gente consiga ter nosso ouvido voltado para a tua palavra. Eu confio no Espírito Santo de Deus, que veio morar em mim depois que Jesus subiu ao céu. E ele é o meu ajudador, e eu prosseguirei até aquele dia que me encontrarei com Jesus e serei inundado de alegria, né, quando eu me encontrar de frente com ele. Eu oro para que tudo que eu fizer seja segundo a tua palavra. Todo lugar que eu for será para a honra e glória do teu nome. Eu oro para que toda culpa já coberta pelo sangue de Jesus não assombre ninguém. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana em nome de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigado vocês que me ouvem. Divulguem, compartilhem. Como eu sempre digo, quem sabe alguém pode estar precisando dessa palavra. E confie que tudo que Jesus disse que ele fez, no nome santo de Jesus. Amém.